Bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Aline, bom dia, uma excelente semana. Bom dia para você que está em nossa companhia. Vamos começar essa semana falando sobre as perspectivas da produção de grãos aqui para o nosso estado. Olha, Aline, no final de semana, na sexta-feira, o IBGE divulgou, o IBGE e Conab fazem esse monitoramento da safra de grãos no país. A cada mês, as duas instituições realizam seus levantamentos para saber tendência ou de estabilidade, de crescimento ou até mesmo de decréscimo. Para o caso do Piauí, confirma uma tendência de queda estimada em 8,7% em relação à safra de 2022-2023, para a safra que está sendo, já foi colhida a maior parte, mas ainda existem áreas de baixões, áreas irrigadas que ainda precisam ser computadas. Mas a tendência é de consolidação de uma safra de grãos no Piauí de 5,8 milhões de toneladas. Significa uma queda pouco acima de 8% em relação ao ano passado e com a soja, que você percebe aí na imagem, sendo a lavoura com absoluta supremacia, seguida do milho. A soja com 3,8 milhões de hectares, aliás, de toneladas, e o milho 1,7 milhão de toneladas. A soja tem essa supremacia não só pela área plantada, como também pelo desempenho em produtividade. É a lavoura que já chega aí a 1 milhão de hectares plantados no estado. O Piauí, com esse desempenho, Aline, fica aí com 2% da produção nacional de grãos. E no Nordeste só fica atrás de 2 estados, a Bahia, bem acima do Piauí, e o Maranhão, praticamente empatado. Se fosse aquelas pesquisas eleitorais, eu diria que era um empate técnico. Aqui do Piauí para o Maranhão. Já o Piauí tem uma tendência, inclusive, de se igualar ou até de superar o estado do Maranhão pela expansão da área plantada e pelo desempenho das lavouras cultivadas no estado do Piauí. O fato é que o Piauí caminha bem e esses fatores relacionados a essa redução de 8,7%, ou pode chegar a 9% ou até 7% até o final dos levantamentos no mês de julho, isso se deve muito ao clima, Aline. O clima por quê? Porque com o atraso do período chuvoso, isso de certa forma fechou a janela para a safra extra de milho, a chamada safrinha. Então, com essa frustração de safrinha do milho, acabou repercutindo na contagem geral, ou seja, no desempenho geral da safra de grãos do Piauí. Mas essa é uma tendência que segue até uma situação nacional, teve algum prejuízo lá no arroz, no Rio Grande do Sul, e também o clima no país que afetou também a safra de grãos, que deve ser reduzida em quase 15% em relação à safra passada, mas esse é o quadro do agro nesse momento da produção no país e no Piauí. Não chega essa expectativa de queda, não chega a preocupar os produtores? Não porque é uma queda dentro do esperado com base nos fatores climáticos que foi o atraso do período chuvoso. Mas, de um modo geral, a área plantada tem assim, uma tendência de subida, os investimentos em tecnologias possibilitam incrementos na produtividade. De um modo geral, o humor no agro é tranquilo. Agora, o desafio agora é preparar a safra seguinte, antecipar as compras de insumos em razão aí do câmbio, o dólar variando bastante, isso prejudica muito nos custos. O Plano Safra, lançado há poucos dias pelo governo federal, tem já uma repercussão na preparação de áreas para a próxima safra. Então, a tendência do Piauí para 2024, 2025 é ter um incremento de área plantada e uma expectativa de safra que, quem sabe, possa bater a meta dos 6 milhões de toneladas. E só para a gente situar quem está nos assistindo agora, existe uma região específica onde essa expansão, se localiza. É verdade. O centro de produção de grãos no Piauí é o sul do estado, é o sul do Piauí, os chamados Cerrados. Muito embora essa área já comece também a avançar em outras regiões do estado, como, por exemplo, o Médio Parnaíba e até a região do Baixo Parnaíba, no norte do Piauí. São áreas menores, até por questão fundiária, mas começam aí a mostrar força também na produção de grãos, especialmente a soja. Agora, realmente, o grande centro de produção de grãos do Piauí é o sul do estado, concentrada, especialmente essa região concentrada em municípios como Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, Sebastião Leal e Bom Jesus. Bom, a gente fala assim dessa abundância, de alimentos, mas não chega ao prato, à geladeira,
às famílias, a todas as famílias. Quem dera, né? Que todos esses alimentos produzidos aqui no Piauí chegassem a todas as famílias, mas não só no Piauí, no Brasil inteiro. E essa é uma campanha que o ministro do MDS, o Wellington Dias, tem feito para que uma espécie de força-tarefa que tente diminuir a fome no mundo, né? É até um contrassenso, né, Aline? É um o que você aborda aí. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas o país está no mapa da fome. Dá para entender uma situação dessa? O Ministério do Desenvolvimento Social, que tem à frente o senador piauiense Wellington Dias, tem feito um trabalho muito forte no sentido de tirar o Brasil do chamado mapa da fome. Desenvolve aí um programa de transferência de renda, tendo como principal foco o Bolsa Família, para fazer chegar alimento a quem precisa, ou seja, a segurança alimentar para descer no percentual que prejudica a população brasileira. Na semana passada, o ministro Wellington Dias esteve numa reunião do G20 do Rio de Janeiro. Hoje, segunda-feira, a reunião será nos Estados Unidos, em Nova York. É a campanha da Aliança Global contra a Fome, tendo o Brasil como um país referência. Mesmo um levantamento aguardado pela FAO, que é uma instituição da ONU voltada para a agricultura e a segurança alimentar, uma perspectiva do Brasil ainda não está e não será incluído ainda nesse levantamento fora do chamado mapa da fome, mas apresentará uma tendência de queda na insegurança alimentar. Esse é o desafio para acabar realmente, ou então pelo menos diminuir a distância que ainda existe do país, grande produtor de grãos, mas ainda com uma larga parcela da população vivendo sob insegurança alimentar. Que, na verdade, a grosso modo, é fome realmente, né? Que muita gente ainda não tem as 3 refeições, às vezes tem uma, às vezes praticamente nada, né? Durante todo o dia para a sua família. Os chamados invisíveis, por isso que o governo executa aquela chamada de busca ativa, são segmentos da sociedade, da população, que passa despercebido até mesmo pelas ações públicas, desde as prefeituras, estados até a União. Engraçado a gente pensar isso, né? Que tão perto da gente pode ter alguém que esteja passando fome de verdade. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre eleições. Eleições, e aqui eu destaco 2 aspectos que devem movimentar a política, sobretudo aqui na capital, Teresina, Aline. Uma, a Federação PSDB e Cidadania vai bater o martelo, vai anunciar apoio formal em Teresina ao petista Fábio Novo. E mais, doutor Pessoa pode anunciar hoje o seu candidato a vice, o seu companheiro de chapa, e o nome mais cotado é o ex-vereador Ricardo Bandeira. Só que essa escolha está causando o maior tumulto no Avante. Porque era uma espécie de lista tríplice que o Avante tinha dito, que tinha apresentado para o prefeito, e esse nome surgiu com mais força. Para esse anúncio, caso ocorra hoje, aqui já dando um spoiler, o prefeito tem que ir com as bandeirinhas de comemoração da chapa feita, mas com uma brigada de corpo de bombeiros para acalmar o fogo do Avante. Vamos entender isso daqui a pouquinho, então. Até já.